Calbi Peixoto. Valmir, bem-vindo, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Aqui a luz está atrapalhando, não dá para me ver quem está lá em cima ali, mas são bem-vindos em nome de Jesus. Não, mas eu estou vendo ele, já vi. Mateus capítulo 24, versículo 38, Mateus 24 e 38, e vamos ler primeiro Apocalipse. O último versículo de Apocalipse é o último livro da Bíblia, que eu quero fazer aqui como referência, para que a gente venha meditar aqui na palavra de Deus. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 22. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém aí. Então nós vamos fazer a leitura do versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem o quê? Vem. Quem tem sede, diga o quê? Venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da vida na cidade santa, que está escrito neste livro. Vamos para o versículo de número 24 de Mateus, capítulo 24, versículo 32. Quero falar hoje, irmãos, sobre a volta de Cristo e a preparação do cenário para o reinado do anticristo e a manifestação da ordem mundial, que é isso que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 32. Quem encontrou, diga amém. Os irmãos que estão aí pelo YouTube, pelo Facebook, deixa eu ver aqui, a diaconisa Aline Castro, a nossa irmã Natanaela Henrique, a Dienai, que Deus abençoe, o Guilherme também, o Eudes, a Bia Nascimento, o Orlando, Narcilene Castro, Ranieri, pastor Rogério Castro, eles estão aqui pelo Facebook. Deixa eu ver quem está aqui pelo YouTube aqui conosco, a irmã Rita Neuma, Deus abençoe, a irmã Maria Laura, Jean Santos, Alexandre Alves, Elaine, Leia de Almeida, Josinete tem, Leia de Almeida, Maria Laura, o Isaías, Maria Laura, que Deus abençoe a todos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai dando recado, diga a cidade onde você está falando, como é que diz o negócio lá? Diga a cidade, o estado, o país que você está falando, né? Tem gente que está, uma vez eu recebi aí, no domingo passado, estou aqui no Japão, assistindo aqui. Você que está em qualquer local do mundo, do Brasil, da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, diga onde você está, que é para a gente poder falar aqui com você também, amém? Glória a Deus. Mateus 24, 32, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornaram tenros, o que aconteceu? E brotam as folhas, sabeis que está próximo a vinda do Filho do Homem. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós queremos nesse momento, Deus, apresentar as nossas vidas, que o Teu Espírito Santo fale conosco, ó Pai, que a Tua presença, Senhor, se manifeste aqui sobre nós, meu Senhor, trazendo o nosso entendimento, Deus, à luz, Senhor, da Tua palavra,
para que ela venha iluminar, para que ela venha transformar, para que ela venha nos abençoar, ó Pai, naquilo que nós estamos precisando, Senhor. Assim fale com cada um de nós que está aqui nessa noite, aqueles que estão, Senhor, pelo Face, Deus, que estão, Senhor, nos assistindo pelo YouTube, que estão nos assistindo, Senhor, nas suas casas. Deus, o mesmo Espírito Santo, ó Pai, que está aqui conosco, se manifeste também na vida dos meus irmãos, Pai. Assim eu te peço, Deus, para a glória do teu nome, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro profético. A Bíblia, ela fala de profecias, ela é um livro profético porque ela manifesta em suas páginas o que vai acontecer para nós, conosco. E por ela ser esse livro profético que sempre está nos instruindo, sempre está nos mostrando o que a palavra de Deus nos diz, a gente tem percebido que um dos maiores enganos é que as pessoas têm deixado de dar essa credibilidade. Por causa disso, as pessoas estão perdendo a fé. E aí, muitas pessoas acham que profecia se resume a falar de coisas terrenas. Mas quando você vai para a Bíblia, todas as profecias falam acerca do Messias. E a Bíblia é um livro profético que ele já começa lá em Gênesis, no capítulo 3, com a primeira profecia acerca daquele que se levantaria para pisar na cabeça do Satanás, que viria resgatar o homem. Termina falando sobre profecia. Você vai de Gênesis e Apocalipse, repleto de profecias que vêm para orientar o mundo, para trazer rumo para as pessoas dentro dos propósitos de Deus. Mas por causa dessa falta de compreensão, aos poucos a igreja está adormecendo. E porque muitas igrejas estão adormecendo, seus membros estão perdendo o foco. Porque o foco, o propósito, a finalidade, a razão da nossa fé, e o qual deve ser a nossa fé dirigida para um alvo. E o alvo, irmãos, é o que nós começamos aqui, que a nossa boca deve estar falando o que o Espírito está clamando. Diz que o Espírito faz que juntamente com a sua igreja um coro, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas por que é que tem poucas pessoas que estão falando sobre isso? No meio de uma pandemia, no meio de tantos sinais que nós estamos vendo, não está se falando muito sobre isso. Cristãos falam da pandemia, falam de tanta coisa, mas não conseguem falar que Jesus está voltando, é claro, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E qual deve ser a palavra que deve estar na nossa boca? Será que são as bênçãos materiais? Que Jesus apenas vai nos livrar do vírus? Que nós vamos ter prosperidade? Que nós vamos conseguir algumas bênçãos materiais? Será que apenas o que nos inspira, irmãos, deve ser busca dessas coisas terrenas? Claro que não, porque justamente a operação do Espírito é fazer que nós possamos largar pai, mãe, trabalho, riqueza, prazeres nessa terra, largar tudo para buscar o reino de qual? O reino dos céus. Mas nós estamos vendo que nessas últimas gerações é ao contrário. As pessoas estão largando tudo por essas coisas aqui da terra. Mas o Espírito, junto com a igreja verdadeira, está clamando: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas muita gente perdeu o foco. E por que perderam o foco? Estão desanimadas com o céu, estão desanimadas com a glória de Deus. Porque perderam, irmãos, aquele desejo entusiasmado de buscar essa presença de Deus. O ânimo agora é para ser rico, é para ter dinheiro, é para viver bem, é para ganhar e ganhar, é para casar, é viver melhor aqui. Perderam a esperança do céu, perderam a esperança das coisas do alto, perderam o ânimo do Espírito Santo. E infelizmente, com tristeza, a gente vai percebendo
que a igreja e muitos cristãos perderam a expectativa da vinda do Senhor Jesus, não verbalizam mais, estão indiferentes aos sinais aí, aos avisos, estão céticos sobre a segunda vinda do nosso Deus. Tem muito crente que está despercebido, tá ou não está? Despercebido, despreocupado, e o mesmo moldes vivente, o mesmo estilo de vida que os cristãos de hoje estão vivendo, foi o que aconteceu na época de Jesus Cristo. Analise comigo os religiosos de hoje com os religiosos da época de Jesus. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê os fariseus, os saduceus, a gente vê todos eles que tinham a Bíblia, o Antigo Testamento, que se obedeciam acerca da lei de Moisés, que guardavam as leis, serviam no templo. Eles receberam as promessas da vinda do Senhor, receberam as profecias dessa vinda, receberam os sinais dessa vinda, só que eles não entenderam quando as profecias estavam se manifestando diante dos olhos deles. Eles não perceberam. E assim não é conosco, irmãos. Nós não temos essas promessas da vida do Messias. Estamos esperando ou não estamos esperando? Estamos aguardando, acreditamos nas profecias, estamos esperando esses sinais. Só que os sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos e muitos não estão percebendo. Jesus veio, Jesus disse através de Malaquias, mas Ageu, quando Ageu disse, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eles não perceberam, eles levaram a glória de Deus aos templos, e achavam que a glória de Deus era uma manifestação que tinha acontecido séculos atrás, quando Salomão fez o templo de Salomão. A glória de Deus encheu aquele lugar, os homens ficaram tão cheios da glória, que começaram a profetizar, desmaiar, dançar, por causa da glória de Deus. Aí quando eles viram que Ageu era o profeta, já era o profeta que veio do cativo, pós-cativo, vieram da Babilônia, começaram a construir o templo, e quando eles olharam o templo, que estava agora construído pela segunda vez, pelo mandato do rei Artaxerxes, eles ficaram desanimados. Deus levanta Ageu e vai dizer assim, olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eles não acreditaram, e eles não perceberam que a glória maior seria o Emanuel, o Deus conosco, o Criador, face a face com a criatura, andando no templo, curando, falando as verdades, e eles não perceberam. Quem está entendendo isso aí? Até que Jesus olha para eles, olha para a geração deles, e diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, dias virão que te derrubarão a ti e teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste a visitação da tua salvação. Jesus estava falando das suas profecias, que estavam se cumprindo diante deles, e eles não perceberam. Veio Jesus, falou que seria de uma virgem, essa virgem se manifestou, nasceu-se Jesus Cristo, veio de Nazaré, fez cheio de graça, de bondade, a plenitude de Deus, e eles não perceberam diante dos olhos dele os sinais que estavam sendo feitos, e eles não perceberam isso, até que quando termina o período do ministério de Jesus, Jesus ressuscita, 70 anos depois, vem o imperador Tito Vespasiano, derruba os muros de Jerusalém, destrói Jerusalém, e aí a profecia de Jeremias 8:20 falava sobre isso. Passou a cega, findou o verão, e nós não nos salvamos. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Por quê? Porque eles desprezaram a profecia e os sinais que estavam diante deles. Por isso, igreja, temos que ficar alerta, porque a Bíblia diz em Número que Deus não é homem para mentir,
nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Deus diz ainda em Isaías 46, lembra das coisas passadas, desde a antiguidade. Eu sou o Deus verdadeiro e não há outro Deus além de mim, e não há semelhante a mim. Quem é que anunciou o começo, o princípio e o fim de todas as coisas antes da antiguidade? Eu sou o Deus que falo e cumpro. Jesus mesmo diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra. Que Deus está querendo falar conosco sobre isso aqui? As profecias da primeira vinda de Jesus Cristo aconteceu. Agora está se cumprindo diante de nós. Já foi. Está se cumprindo diante de nós, irmãos. A profecia, bota isso aqui para eles, se for o caso. A profecia da segunda vinda do Senhor. Agora, será que nós não estamos vivenciando isso, não, irmãos? Será que nós não estamos vendo esses sinais? Vocês analisaram esse cenário mundial que está acontecendo? Eu ouvi ontem que no dia 26 de abril, agora do mês passado, a chefe clínica de doenças infectológicas da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, ela disse e afirmou que não haverá regresso para aquela normalidade que a gente entendia como normal, mas nós iríamos viver agora o novo normal. Agora analise, antes de nós chegarmos nesse novo normal, que eu vou falar, o que foi preparado e o que foi aos poucos sendo desenhado, e nós aos poucos estamos entrando nesse novo normal, é claro, porque está criando-se o ciclo para que o anticristo se manifeste. E olha esse novo normal, meu querido irmãos, esse estilo de vida que vai se manifestar, em comportamento que está sendo inserido, e esse ciclo que está para se manifestar, a gente está percebendo que haverá mudanças. Na história sempre houve mudança, a pré-história, a idade antiga, a idade média, a idade moderna, a idade contemporânea, a pós-modernidade. Agora vamos analisar hoje, o que as profecias de Deus falam para nós hoje. E eu não quero falar de profecia para dizer assim: ei, minha irmã, Deus está mandando isso para você. Não, a profecia que eu quero dizer é o seguinte: assim diz o Senhor à igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E aqui, queridos irmãos, quando a gente vai analisar esse cenário mundial através das Escrituras, quais são as evidências que vêm na nossa mente? O que brota na nossa alma? Será que estamos perto de verdade do arrebatamento? Será que estamos próximos? Será que nós vamos ser essa geração que vai ver o anticristo se manifestar? O que precisa acontecer? O que vai acontecer ou que já aconteceu? E diante de tudo isso, que cristão nós devemos ser? Que atitude devemos tomar? Quais foram as palavras proferidas que Jesus está nos revelando em Mateus 32? Ele vai dizer o seguinte, primeiro, versículo 32, 24: aprendam, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos se tornaram tenros, brotam folhas, sabeis que está próximo. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabeis que ele está. Versículo 34: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Interpretação de texto, vamos aqui. Jesus contou sobre parábola da figueira, e você vai ver na Bíblia duas parábolas sobre figueira. A primeira parábola está em Lucas capítulo 13, versículos 6 e 9. E essa parábola tem uma finalidade. Ele vai falar que o homem planta durante 3 anos uma figueira numa vinha, que não era lugar de figueira, era lugar de uva, de vinha, de videira.
E aí essa figueira não brota. Passa 3 anos, vem um dono e diz: eu estou cansado, há muito tempo eu espero fruto. Corta. Aí diz que vem o vinhateiro, enterra, vem e diz: espera só esse ano que eu vou cavar, para ver se nasce alguma coisa daqui. E diz o texto que a parábola termina aí. E o que tem a ver essa parábola da figueira, irmãos? Essa primeira parábola é uma parábola pessoal. Ela, para nós hoje, ela fala da nossa individualidade. Fala para que nós façamos uma autoanálise de nós mesmos e vejamos como estão os nossos frutos. Porque essa parábola fala da importância de dar frutos. E muitas vezes nós trocamos os frutos pelos dons, trocamos os frutos pelos sacrifícios. Mas a Bíblia fala que a manifestação do Espírito Santo se dá pelos frutos do Espírito Santo. E a pergunta nossa é: quais são os frutos que a igreja está praticando e está proliferando? Quais são os frutos que estão na nossa vida, que as pessoas estão vendo em nós, e o que é melhor, que nós estamos vendo em nós? Porque o melhor fruto não é os que se vê em nós, mas é aqueles que são naturais em nós. Para nós analisarmos, 3 anos Deus deu tempo. Quanto tempo Deus nos está dando tempo? Aí ele fala justamente a importância de nós olharmos como cristão que fruto nós estamos produzindo. Se nós estamos produzindo. Aí Mateus 4,32, ele vai falar de uma figueira, que já não fala mais especificamente nem na minha e nem na sua vida, mas ele vai falar nessa figueira agora, não baseado nos nossos frutos. Ele está dizendo, a primeira figueira de Lucas 6, versículo 13, versículo 6, ele está dizendo para que você analise sua vida, para que você veja o tempo que Deus está te dando, para que você possa perceber quanto tempo você deveria já dar fruto, quanto tempo o fruto não está nascendo, quanto tempo você está aí infrutífero, e aí o machado já está posto à raiz. O que você precisa é começar a perceber o ambiente onde Deus te colocou, ambiente onde é para produzir, ambiente onde é para você dar fruto. E até agora, o que está acontecendo, irmão? Está dando fruto? Aí ele vai tirar essa percepção da individualidade. Aí ele vai para Mateus, que nós acabamos de ler, para nós levantarmos os nossos olhos ao nosso redor e reconhecer as estações, o tempo que nós estamos vivendo. E essa figueira que ele vai nos mostrar, irmãos, vai apontar o começo do fim. Lá no Oriente, essa manifestação da figueira pronunciava o verão, uma nova estação chegando, uma mudança de tempo, uma mudança de ambiente, uma mudança que iria se manifestar e iria afetar a todos. E a figueira é este sinal. E antes de Jesus contar essa parábola, ele vai falar de sinais: a aflição de dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão no céu, as potências do céu serão abaladas. Ele vai falar de sinais que os homens lamentarão. No versículo 24 você vai ver vários sinais proféticos sobre guerra, sobre peste, sobre fome, sobre esfriamento, sobre apostasia. Antes dessa parábola, ele vai falar de tudo isso, que ele vai dizer que essa figueira é um sinal que está mostrando que nós vamos vivenciar esses últimos momentos antes da volta do Senhor Jesus. E ele vai dizer que a figueira renova, crescendo novas folhas, quando o sinal que está mostrando que está chegando o verão. E ele serve de aviso para nós, para que nós possamos entender que ele usou esse sinal para explicar os sinais, o aviso que ele está voltando. A figueira crescendo, querido, a leitura, os frutos.
E cadê essa figueira brotando? A figueira é a nação de Israel. Quando Jesus volta para Lucas 13:6, dizendo que 3 anos foi o ministério de Jesus, esperando que desse fruto, e não deu. 3 anos Jesus passou trabalhando na figueira chamada Israel, e ela não deu fruto. E ela foi o quê? Feito o quê com ela? No ano 70 foi cortado pelo imperador Tito Vespasiano, que na época era o general. Destruiu Jerusalém, destruiu tudo. Foi cortada, arraigada, não. Jó disse que ela foi simplesmente cortada, mas ficou a raiz. E quando essa raiz começou a crescer, Romanos vai dizer lá, que no capítulo de número 12 ou 2, eu não estou lembrado agora, que nós, igreja, gentios, somos o zambuzeiro, que foi pego, cortado, a figueira quebrada, cortado porque ela estava torta, colocou os gentios, que somos nós, dentro dessa figueira, e agora nós estamos que nós que não tínhamos promessa, nós que não tínhamos aliança, nós que não tínhamos conserto, nós que estávamos separados do Pai, mortos nos nossos pecados e delitos, distante no lado das trevas, raiou essa luz, essa glória chamada Jesus, e vimos a sua glória manifestada como a glória unigênita do Pai. Essa luz brilhou nas trevas, nos libertou, nos trouxe agora como igreja, corpo de Jesus Cristo. E agora a figueira vai brotar. Que figueira é essa? É a figueira, meu irmão, que é Israel, que até 1948, eu já falei isso aqui para outras gerações, essa geração talvez aqui a maioria não saiba. Até 1948, Israel não tinha uma nação geográfica, não tinha uma nação política, não tinha uma nação que tinha um exército, não tinha a nação de Israel. E 1888, 1888, se levantou um rabino que entendeu nas escrituras que Israel, para o Messias voltar, teria que voltar novamente para a terra de Israel. Mas naquela época era impossível. Ali estava rodeado de palestinos, como está hoje. Tinha já ainda o Islã ali, Maomé. Ninguém poderia novamente, de uma forma, colocar, Cláudio, depois tu vê isso, não tire minha atenção, colocar Israel lá de novo. Aí olha o que aconteceu. A Bíblia diz que quando no ano 70, 40 anos depois da morte de Jesus, 37 anos depois da morte de Jesus, o imperador Tito veio e destruiu Jerusalém. E aí começou a grande diáspora, onde todos os judeus se manifestaram para todo mundo, fugiram para todos os locais. Deste ano 70 até 1948, os judeus ficaram espalhados no mundo inteiro, irmãos. Em todo o país havia um grupo de judeus, e muitos se instalaram lá na Alemanha. E o que aconteceu, querido? Veio a Segunda Guerra Mundial, judeus espalhados. Você imagina, irmão, analise aqui, já falei esse exemplo. Se nós brasileiros fôssemos invadidos por outro país, e se não ficasse mais nenhum brasileiro aqui, viesse outras pessoas e tomasse, será que daqui a 300, 400, 500 anos, poderíamos encontrar alguma pessoa e dizer assim: rapaz, eu sou brasileiro? Será que teríamos costumes do Brasil? Será que nós, essas gerações que seriam jogadas para outros países, não seriam quem nasceu na China, um chinês, quem nasceu nos Estados Unidos, um americano, na Inglaterra, um inglês, e por aí vai. Mas a peculiaridade dos judeus é que eles nasceram em várias nações, mas nunca deixaram as raízes.
e ficaram espalhados no mundo inteiro. Diz do ano 70 até 1948, dá mais ou menos 1890 e poucos anos. Eles espalhados no mundo. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Hitler, o cabo, ele era cabo é cabo, né? Deficiente, foi para a Primeira Guerra Mundial, levou um tiro, ficou deficiente, montou um partido no seu país. Como era o nome do partido? PT, Partido dos Trabalhadores. Ele passou a ser o líder desse partido, e aí ele começou agora a colocar esse partido acima de tudo. Subiu, chegou a ser chanceler e não podia, porque ele não tinha nacionalidade alemã. E aí ele vai, assente como presidente, primeiro chanceler, faz uma cruzeta, tira o presidente e assume lá. E ele começa agora uma campanha antissemita, onde ele vai procurar os judeus, porque ele olha para a Alemanha e diz: olha, os judeus são os mais ricos do nosso país, o que está trazendo desgraça aqui são os judeus. E aí ele começa a perseguir os judeus, colocou a estrela de Davi marcando, foi separando. Aos poucos as pessoas começaram a ter raiva dos judeus. E você analisa, meu irmão, você não pode ficar só assistindo Globo, SBT, Record. Você tem que sair aí dessa bolha, para ele não começar a colocar só uma verdade narrativa, uma narrativa para você entender o mundo a partir do ponto de vista que eles lhe mostram. E aí as pessoas começaram a odiar o mundo, e vocês percebem que já estão falando da igreja. Já vi hoje, essa semana agora na internet, esses crentes são doidos, esses crentes são irresponsáveis. Para que abrir a igreja? Para que colocar as igrejas? Mas deixa eu voltar aqui para o Hitler. E aí começou a campanha. Primeiro foi separando, depois foi perseguindo, matando. Termina a guerra 1948, começa em 39, 1948 termina a guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial. O que acontece? Vão abrir os campos de concentração. O que é que a gente vê naqueles campos de concentração? A gente vê ali, meus irmãos, vários corpos, esqueletos saindo dos campos de concentrações. Quem já viu esses vídeos aí? Alguém já viu esse vídeo? Já viu esses vídeos? Tudo seco, esqueleto. Mas esse vídeo já tinha sido visto, mais de 1900, mais de 3.000 anos antes. Ezequiel 37. Deus pega Ezequiel e leva ele para um vale cheio de ossos secos. Ezequiel vê esse osso seco. E aí Deus profetiza, manda ele profetizar e faz a pergunta primeiro: esses ossos que estão aí secos, mortos, espalhados por todo esse vale aí, eles podem ressuscitar de novo? Ezequiel diz o quê? Senhor, tu sabes, Deus. Aí Deus manda ele profetizar. Aí no final Deus vai dizer assim: olha, assim é todo Israel, eu abrirei as vossas sepulturas e trarei de novo para esta terra, a qual eu jurei seus pais que lhe daria. E assim ficou espalhado. Em 1948, irmãos, começa a abrir os campos de concentrações. Aí vem aqueles homens, judeus, mulheres, homens, crianças, levantando lá vários ossos, sendo desenterrados, as valas lá, dentro, todo mundo morto, tanto fisicamente, politicamente, emocionalmente, espiritualmente, geograficamente. Mas Deus é fiel. Quando Ele cumpre a sua palavra, quando Ele fala, meu irmão, Ele cumpre. Em 1948, os judeus sem nação, sem pátria, sem nada. Lembra que eu estou falando, quando vides a figueira, e a figueira, você está aprendendo que a figueira, quem é a figueira? Responda aí, irmão, quem é a figueira? Israel. Quando vides a figueira, aí as Nações Unidas, a ONU, as Nações Unidas se reúnem, e aí vem o holocausto, vem a abominação, o inaceitável que fizeram com os judeus,
Porque no período da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus tentavam fugir para outros países, eles barravam, não deixavam os judeus entrarem nos países. Tem um navio, tem até um filme, esse navio vem tentando entrar nos Estados Unidos, é barrado, depois tenta na América Latina, barrado, volta de novo, e muita gente morre, eles não deixam até que eles voltem de novo lá para a Alemanha, tentando fugir, porque ele dizia, se a gente recebe isso, a gente está arranjando uma briga com os alemães. Mas em 1948, depois de ter exterminado mais de 2 milhões de judeus, a ONU se reúne, e ele disse, nós temos que dar uma indenização para os judeus, vamos dar um estado para eles. E havia uma colônia de judeus lá na Israel, e eles disseram, vamos dar um pedaço de Israel, um pedaço da Palestina, lá. E aí, irmãos, foram votando, e tinha lá o embaixador do Brasil, Oswaldo Graça Aranha, faltava um voto só, já estava empatado, e ele era esse voto, e ele votou sim, e a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que abençoam Israel. Por isso que o Brasil está aqui, para a glória de Deus. Bate palma aí, dá glória a Deus aí, enquanto eu bebo água. Aí, meus queridos irmãos, 1948 começa a grande aviso, e aí vem saindo judeus de todos os lugares do mundo, volta para Israel. Um país, irmão, para você ter uma ideia, olha aqui a Bíblia que eu estou pegando, vá no mapa, não estou aqui fazendo, você só levar no mapa, aqui é o país de Israel, no meio de todos, o tamanho do país de Israel, eu fui ver isso hoje, olha aqui o tamanho, de que vale um tamanho desse, os outros são mais ou menos desse tamanho, Israel está lá. E aí, queridos irmãos, sabe o que aconteceu? Em 1948 eles começaram a voltar a ser nação, os palestinos, Egito, Iraque, Irã, Líbia, esses países lá, faixa de Gaza, Kuwait, ninguém queria aceitar essa nação, eles queriam expulgar ele de lá, disseram não pode. Por que eles não aceitavam mais, os palestinos não aceitavam mais? O uso capião. O que é o uso capião? Ora, o uso capião é o seguinte, quem tem casa aí? Ninguém tem casa? Quem tem casa, levanta a mão aí. Pronto. Aí vamos supor que a irmã Benedita dissesse, pastor, eu vou viajar, fica lá em casa, lá com a missionária, a família toda. Eu digo, vai, irmã. Aí daqui a 20 anos ela voltasse, eu digo, não, a casa não é mais sua não, a casa é de quem é? O uso capião. E assim ele dizia, não, agora essa terra é nossa, nós estamos aqui desde do ano 70, nós invadimos aqui, é nosso. E começou em nada. Passaram-se do ano 1948 até 1966. 66. Dá quantos anos? 1948 a 1966, 18 anos. Se reúne Líbia, se reúne Egito, se reúne Irã, Iraque, Egito, faixa de Gaza, 6 nações, ou era 8, não lembro bem, e eles disseram assim, olha, nós vamos atacar Israel, e eles disseram, nós vamos se preparar para atacar Israel e destruir Israel, e num dia, meu irmão, no ano Purim, no ano Sabá, no mês Sabá, no dia Sabá, está na internet, vai pesquisar isso aí, eles começaram o ataque, várias nações contra uma nação que tem apenas quantos anos, irmão? 18 anos. Qual é o poder bélico que eles têm? Qual é a força bélica que eles têm? Ah, meu irmão, o Senhor é a nossa força, o Senhor guerreia por aqueles a qual Ele batalha. Aí aconteceu, irmãos, nesse 1966 as nações invadiram, Israel foge, corre, e quando eles pensam que estão avançando, Israel está voltando, meu irmão, toma a faixa de Gaza, toma outra parte da Palestina, aqueles muros lá de Jerusalém, que Jerusalém não era deles, eles tomam também lá aquela parte das Lamentações, e eles tomam todo, tanto é que eles liberaram a faixa de Gaza
agora no século passado, agora na década de 90, eles liberaram a faixa de Gaza, e aí eles ficaram mais fortes. Meu irmão, eu tinha um livro esse livro, eu não sei qual foi o abençoado que eu emprestei, e eu não sei mais cadê esse livro, que fala o milagre dos 6 dias, os milagres dos 6 dias, que conta relato de soldados, de pessoas que tiveram um livramento extraordinário. Vou contar apenas 2 aqui, mas esses 2 tem na internet, tem um vídeo na internet entrevistando Guerra dos 6 dias, vá lá para você testificar disso. Tinha um soldado contando que ele desceu de paraquedas com 10 paraquedistas, que é chamado, como é o nome desse pessoal? Paraquedista não, fuzileiro, né? Descendo. Quando ele desceram numa campanha, numa companhia de 150 soldados aliados do bandido lá, contra eles, inimigo. E quando eles desceram, ele estava mais ou menos 5 horas para 4 horas da manhã, quando eles desceram, que os soldados estavam escovando o dente, que eles olharam para cima, que eles viram, que onde eles caíram, eles disseram, meu Deus, nós vamos morrer. E esse soldado disse, quando ele disse, nós vamos morrer, todo mundo que estava ali começou a baixar de joelho, botando a mão na cabeça. Os soldados iam saindo das lonas que eles estavam lá, qual é o nome das lonas? Das cabanas, das tendas, iam todos se dobrando, colocando a mão e ficaram de joelhos, e eles levaram 10 soldados, levaram quase 150 homens para a companhia mais perto que eles pegaram de Israel, e eles foram e levaram preso. E quando ele chegou lá, ele perguntou, o que foi que houve? Nós éramos apenas 10, e agora eu vi que vocês todos se renderam a nós. Ele disse, 10? Quando nós olhávamos para vocês, nós víamos homens de branco, muito grande, com as armas poderosas, e ninguém conseguia se mexer, a não ser de um pavor em todo mundo. Deus, meu irmão, cumprindo a sua palavra, Deus manifestando o extraordinário, Deus fazendo aquilo que as pessoas incrédulas não estão vendo, meu querido irmão. Ele está pedindo aqui, que canal da TV posso assistir isso? Perguntou aqui o Narciso Ferreira. Vai no YouTube e bota lá, Guerra dos 6 dias, Guerra dos 6 dias, vai agora não, deixa eu terminar, Guerra dos 6 dias. Mas meu querido irmão, aí começou essa grande nação, quando vires esses sinais, sabeis que está próximo, e não passará esta geração. Vamos para o texto. Ele diz aqui, no capítulo 32, no versículo 32 do capítulo 24 de Mateus: quando vocês virem essa figueira, os ramos tornando tenro e brotam as folhas, versículo de número 33, igualmente quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo. 34, em verdade vos digo que não passará esta está falando de que geração? A geração que está vendo a figueira brotar. Não passará esta geração que está vendo diretamente a figueira brotar. Depois, sem que todas essas, que essas são essas, justamente o que vem na frase anterior, no capítulo, nos versículos anteriores desse capítulo, essas coisas, que coisas são essas? São essas coisas que a gente está observando hoje. A preparação do anticristo. Fala-se agora natural, uma coisa estranha eu notei hoje, irmãos. Bem pouco tempo atrás eu colocava assim, nova ordem mundial, pregação, nova ordem mundial. Chegar em casa, bota aí, pregação, nova ordem mundial. Não aparece mais. Aparece estudos não bíblicos. Eu falei para minha esposa. Eu disse, Alice, que coisa estranha. Eu botei aqui porque a gente tem que ficar aprendendo mais para ver se a gente pega coisas que a gente não sabe. Não aparece, vai aparecer muito tempo se você ficar rodando o bicho, como chama? Passa para frente, né? Sobe, passa para cima, arrasta para cima. Mas não aparece de imediato. Várias coisas falando, e é isso a palavra ordem mundial. Por quê? Porque vai haver o grande reset que vai acontecer em julho. Todas as nações vão se reunir, as grandes potências vão se reunir. Falei isso aqui no mês atrasado.
vão se reunir para fazer o grande reset, porque estão começando primeiro a resetar a economia, estão impedindo da gente trabalhar, estão resetando a economia, juntamente com o quê? Com a população. Estão querendo, no nome da pandemia, colocar o quê? Uma nova ordem mundial e um novo normal. E esse novo normal, olha como é interessante, uma separação das pessoas, para que haja a virtualidade apenas, perdendo um pouco a afeição, o afeto, perdendo, se tornando-nos indiferentes. Esta geração, que é onde nós vamos apresentar aqui, Jesus falava, ia haver guerras, rumores de guerras, tempestade, nação contra nação, reino contra reino, e aí, dentro desta nação, iria começar o apóstolo Paulo falando em Tessalonicenses capítulo 4, dizendo, versículo 17, sobre a grande apostasia. E essa grande apostasia não é porque nós tivemos sempre várias apostasias no mundo, sempre teve uma apostasia ali, uma apostasia que não, ele fala de um artigo definido, a grande apostasia, onde as pessoas vão ficar apostas, esfriando em relação à fé, em relação ao que a palavra de Deus descreve. E aqui ele está dizendo desses sinais, e um dos sinais aconteceriam na terra, aconteceriam no comportamento dos homens, iniquidade se multiplicando. Com o aumento da iniquidade, o que acontece conosco? Esfria o amor. Meu pai morreu em 1981, 82. Nós fomos para a casa da minha irmã dia 30, foi o velório dele. Nós fomos para a casa da minha avó, dia 30, ficamos lá, dormimos lá. Dia 31, 10h30, 9h30, 10 horas, nós estamos voltando do velório. A mãe com 7 filhos. Quando a gente vai chegando na rua, eu me lembro, está nítido na minha mente. O menino corria, ei, chegou a viúva, e todo mundo fechando as radiolas, radiola na época era? Fechando radiola, desligando tudo, todo mundo fechando, a rua toda parou, em respeito a quem? A dor de uma viúva. O que acontece hoje? O que acontece hoje? A insensibilidade. As pessoas morrem, faz piada, toca música. Antigamente existia uma profissão das carpideiras. Quem não sabe o que é carpideira aí, levanta a mão. Quem não sabe o que é carpideira, levante a mão. Pastor, eu não sei não. Não sabe não? Carpideira, irmão, era antigamente o pessoal que era pago para chorar nos velórios. Pago, a pessoa pagava. Era chamada as carpideiras. Hoje, nem pagando as pessoas choram. Nem pagando. E o que iria acontecer? Lembra que nós estamos começando agora. Então, terça-feira a gente continua. Coloque-se em pé. E o que acontece, irmãos? Nós estamos, está certo o relógio, né? Tá ou não está? Aí a gente percebe, irmão, essas coisas todas acontecendo, e a gente, como dizia lá o José Ramalho, admirado, gado, velho, admirado gado, vivendo o novo que os senhores do mundo estão impondo, e a gente vai percebendo isso aos poucos sendo introduzido. Aí bota a máscara, aí a gente bota a máscara, e a incoerência, a vacina coloca-se anticorpos não, coloca o vírus morto em nós,